Olá pessoal, curso Termometria, Thermopar módulo 43. Vamos falar aqui sobre polinômios Thermopar tipo T, cobre Constantan. Relação força eletromotriz por temperatura. Nós fizemos outros vídeos sobre polinômios e existe outro vídeo do tipo T, só que é temperatura por força eletromotriz. Esse aqui é força eletromotriz por temperatura. São polinômios diferentes, tá pessoal? Então vamos lá, relação força eletromotriz temperatura. Vamos a alguns pontos importantes antes de começar os cálculos, informando que os termopares não apresentam relação linear entre força eletromotriz e temperatura, e ele é definido pela integral de ΔT vezes dt. Mais para frente a gente vai fazer vídeo sobre isso e mais um pouquinho a fundo sobre isso, tá? 2. Para representar a curva termopar é necessária a equação de 14º grau. Nós estamos já falando aqui do tipo T, para a relação força eletromotriz e temperatura, o polinômio, a equação tem que ser já de 14º grau para a gente poder ter uma precisão boa. Porém a norma, nós estamos baseando todos os cálculos aqui na norma STM, ela não fala dessa relação, ela não cita a precisão nesse caso, não é definido na norma, apenas apresentando os polinômios. Quarto, os valores de força eletromotriz por temperatura foram obtidos experimentalmente em algum momento da história. O pessoal fez uma experiência, fez o levantamento da força eletromotriz em função da temperatura do termopar tipo T, foram obtidos experimentalmente, anotados, depois de tabelados, e foram transformados em coeficientes, onde a gente utiliza as equações polinomiais para que a gente possa fazer relação força eletromotriz temperatura. Vamos entender um pouquinho melhor isso. A relação força eletromotriz temperatura, ela usa esses polinômios com relação ao termopar tipo T. Então, o termopar tipo T, a norma E230, a tabela que eu usei é a 7, tem duas faixas de temperatura, então a negativa nesse caso eu uso até 14º grau, para positiva até 400 só vai até a oitava, já resolve. Tá? O termopar tipo T requer uma equação de 14º grau, está aqui, 14º grau, para que a gente possa ter uma precisão boa. E as equações polinomiais, nesse caso, elas definem o valor do E. O que seria isso? Eu tenho o E em função da temperatura, milivoltagem em função da temperatura. Então, eu quero obter aqui a milivoltagem e eu tenho aqui a temperatura. Então, nós vamos fazer um exercício agora, onde eu coloco a temperatura e ele me responde com o valor da milivoltagem. Bom, aqui está a planilha que nós construímos, ela está conforme norma, deu um trabalho tremendo para fazer isso, digo que pelo menos uns 2 dias foi aqui. Todos os cálculos são conforme a norma STM. Se você tiver interesse, peça a tabela de conversão gratuitamente, por tempo limitado, para mim não ficar me comprometendo em definitiva, de maneira... para não ficar prometendo coisas aí que no futuro talvez eu não consiga prometer. Então, agora, se o pessoal quiser, eu posso mandar a tabela de conversão gratuitamente, tá? Porém, por tempo limitado. Aqui é com base na norma STM, o erro aqui não é aplicável, conforme a própria norma coloca, tá? Apenas informando, pessoal, que a tabela é gratuita para quem é inscrito no canal, tá? Então, apenas para os inscritos, o pessoal se inscreveu, pede a tabela aí, manda um WhatsApp, um e-mail, eu confiro o nome e mando a tabela para vocês do jeito que acharem melhor, tá? Se gostou desse vídeo, dê uma curtida, isso ajuda muito, tá pessoal? Para que a gente possa continuar o trabalho, eu venho falando muito nisso. Bom, aqui vamos entender essa planilha. Termopar tipo T, aqui a tabela 7, a faixa de temperatura é negativa, essa é a equação que está sendo usada. Aqui eu vou colocar o valor da temperatura e eu vou obter o valor da milivoltagem. Para que a gente possa saber que está funcionando corretamente, eu coloquei uma tabelinha aqui dos valores que nós vamos colocar aqui, onde tem a milivoltagem para a temperatura correspondente. O verde representa o que está dentro dessa faixa, então o negativo é verde, então ela vai dar a resposta correta. O vermelho, ele vai indicar uma faixa que está fora aqui, mas é só para vocês verem o quanto ele desagrega do valor
quando ele está fora da faixa do polinômio. Então é muito importante você usar dentro da faixa especificada, tá certo? Vamos fazer o videozinho aqui. Aqui a temperatura, aqui a norma, né, tipo T, a faixa importante, aonde está verde aí é onde está dentro da faixa e o vermelho está fora da faixa. Aqui eu vou colocar o valor da temperatura, que são esses valores aqui, né, e eu vou obter a milivoltagem. A temperatura para menos 270 já está aqui, né? Vamos colocar aqui uma temperatura para a gente obter a milivoltagem. Vou pegar na tabelinha, vamos lá, menos 150 que é a próxima, 4648, confere. Agora, menos 100, 3,379, confere. 0, 0. Agora o vermelho aqui, vamos colocar o valor de 10, tá vendo? 39,10, 39,20. Já deu uma diferença aqui, né, pessoal? Tá fora da faixa, tá em vermelho, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Vou colocar a próxima 100, 161, totalmente fora aqui, né? Então é o vermelho mostrando que esse polinômio só é para temperatura negativa. Como é que eu faço para temperatura positiva? Eu vou para a próxima tabela, que é o outro polinômio, tá certo? Aqui eu vou fazer para a faixa positiva, né? Tá aqui, ó, positiva. Para a mesma termopar tipo T, tabela 7, só que a parte positiva. Aqui a mesma coisa, o verde está dentro da faixa e o vermelho está fora. Vamos colocar primeiro lá o que está fora. 1,140, 1,12, negativo, né? Tá fora, tá vermelho aqui, tá fora da faixa aqui, né? O 0, ele poderia estar dentro, eu coloquei vermelho, estaria 0 aqui. 100, 4,279, confere. 200, 9,288, confere. 300, 14,862, confere. 400, 20,872, confere, né? Então, a tabelinha está funcionando direitinho aí para a temperatura positiva. Termopar tipo T, ele fica aqui, né? Fica dessa forma. As vantagens de ter essa tabela agora, pessoal, até depois eu vou fazer alguns vídeos, é a gente poder ter os valores de temperatura e milivoltagem de todos os termopares. E depois a gente pode fazer os gráficos reais, né? Fazer análise entre os termopares, né? Tirar bastante conclusão. Até os gráficos, uma coisa que eu quero fazer, que normalmente na internet todo mundo copia, nada se cria, né? Então a gente vai pegar todos esses polínômios que a gente está criando realmente aqui na unha mesmo, fazendo, vamos criar os gráficos reais e depois, por curiosidade, eu vou pegar alguns gráficos na internet para a gente fazer a comparação, para você ver como as coisas vão se perdendo quando um copia do outro, né? Então a gente vai fazer gráficos reais aqui, tá, pessoal? Isso eu estou falando sem medo de errar, nem fiz os gráficos ainda, mas você vai ver que interessante os catálogos e os diagramas que o pessoal coloca por aí. Então fica aí a dica de hoje. Se você gostou, pessoal, dá uma curtida aí, é importante, muito importante para a gente aí poder se motivar a continuar com o trabalho. Termopares, número 43, né? Polinômios termopar tipo T, hoje falando de força eletromotriz pela temperatura. Por favor, curta, compartilhe, faça a sua inscrição. O pessoal que se inscreveu no canal tem direito ao WhatsApp. Esse mesmo WhatsApp pode ser usado aí, pessoal, pedir a planilha para que a gente possa mandar apenas para os inscritos. Meu nome é José Eduardo Toselli, meu e-mail está aqui. Meu muito obrigado e um grande abraço a todos.